Queridos, a maioria de nós que estamos enfrentando esse problema hoje, dia 5 de abril de 2020, a maioria de nós que estamos enfrentando esta situação não fazemos a menor ideia do que está acontecendo. A menor ideia. Algumas pessoas estão arrazoando entre si e perguntando por que isso, por que aquilo, por que Deus está permitindo isso, por que Deus... Porque muitas perguntas. Existem pessoas entrando em crise, entrando em pânico, até porque têm as suas vidas, até porque estão vivendo e vivenciando esse momento este que não foi esperado por nenhum de nós. A maioria de nós estamos perguntando por quê, o que é que está acontecendo. A Bíblia Sagrada diz que existe um tempo determinado para tudo. Para tudo. Eu tenho uma boa notícia aqui nesse dia de hoje para a tua vida. Existe um tempo que foi determinado para todas as coisas. Nada dura para sempre. Absolutamente nada dura para sempre. Mas de uma coisa eu sei, existem muitas hipóteses aí. E duas são as hipóteses que estão sendo trabalhadas hoje. A primeira é: Deus permitiu. Deus permitiu com que isso acontecesse, e os motivos são os mais diversos. A gente vai arrazoando. As pessoas estão pensando: Deus permitiu por causa disso. Mas a maioria de nós não sabemos, não temos ideia do que está acontecendo. Não temos ideia do que está acontecendo. O que é que nós podemos fazer diante dessa situação, diante desse cenário? A gente precisa de confiar no Senhor. O que Deus pede de mim, de você hoje, é que confiemos nele, que confiemos na tua palavra. Exatamente agora, neste momento em que nós não sabemos o que é que está acontecendo, nós precisamos de confiar no Senhor, confiar em Deus, confiar na sua palavra, confiar no seu nome. Então a primeira hipótese é Deus está permitindo acontecer isso. Primeira hipótese, Deus está permitindo. Segunda, é Deus quem está produzindo isso. Agora os motivos, a gente poderia explodir os motivos, né? Explodir essa ideia e pensar em diversas hipóteses. O porquê que Deus ou está permitindo, ou o porquê que Deus está produzindo isso. As ideias são as mais diversas possíveis. E eu gostaria nesta tarde, nesse dia de hoje, deixar uma palavra para o teu coração. Eu quero ler o texto de Oséias, capítulo de número 11. Mas eu quero também destacar o capítulo de número 7 do livro do Apocalipse. Primeiro capítulo de número 11 do livro de Oséias, que diz o seguinte. Capítulo 11, versículo de número 1 diz assim: quando Israel era criança, quando Israel era menino, quando Israel era bebê, eu chamei Israel pelo seu nome. Eu carreguei Israel no colo, eu cuidei de Israel, eu embalei Israel. Quando Israel estava no Egito, eu tirei Israel lá do Egito, eu cuidei deles, eu dei de comer, eu dei de beber, eu dei alimento, eu dei mantimento, eu dei Israel do que vestir, eu dei Israel o necessário para ele sobreviver. Cuidei de Israel em todos os momentos da vida dele. Versículo 2 diz assim: porém, quanto mais eu amava Israel, mais Israel se afastava de mim. Quanto mais eu me aproximava de Israel, chamava Israel pelo nome, quanto mais eu queria o bem de Israel, mais Israel se afastava de mim e decidia viver por conta própria, decidia viver por decisão própria. Mais Israel se afastava de mim. Eu amei Israel, eu chamei Israel pelo seu nome, eu acolhi Israel, eu tirei Israel da escravidão, mas Israel não percebeu a oportunidade que estava diante dos seus olhos e decidiu seguir os seus próprios caminhos. Quanto mais eu chamava Israel, mais Israel se afastava de mim
E o que Israel fez? Israel resolveu queimar incenso a outros deuses. Israel se encurvou diante de Baal. Israel se encurvou diante dos seus próprios apetites. Confiou no seu próprio braço. Israel se dobrou diante de outros ídolos. E Deus diz assim: porém, Israel, lembre-se, fui eu que te ensinei a andar. Fui eu que te ensinei a viver a vida. Fui eu que te chamei para viver em um outro ambiente. Um ambiente de liberdade. Um ambiente onde somente nesse ambiente é possível viver feliz. Um novo ambiente, um outro lugar, uma nova consciência. E Deus diz assim: fui eu que ensinei Israel a andar, fui eu que embalei Israel e segurei Israel nos meus braços. Eu protegi Israel. Porém, Israel não tinha consciência de que era eu que estava cuidando deles. Com laços de amor, com cordas de amor e de carinho, eu trouxe Israel para perto de mim. Como quem pega uma criança no colo, eu me inclinei e lhes dei de comer tudo o que Israel precisava. Eu promovi, eu providenciei tudo o que Israel precisava. Capítulo de número 7 do livro do Apocalipse fala, o cenário é pintado um cenário de horror. E mesmo nesse cenário de horror, existe uma boa notícia ali. Assim como no cenário de Oséias, do capítulo de número 11, que a gente acabou de ler, eu posso destacar o texto do Apocalipse, e eu quero fazer uma ponte agora entre os dois, porque mesmo naquele cenário também de dificuldade, um cenário caótico, e que Israel estava rejeitando o favor de Deus, a presença de Deus na vida deles, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e este anjo tinha o sinete de Deus nas mãos, e este anjo com o sinete de Deus, ele marcava o seu povo. Deus assinalava quem era seu e aqueles que não eram seu, aqueles que aceitaram o favor de Deus, aqueles que aceitaram entregarem as suas vidas ao Senhor e aqueles que rejeitaram. Trazendo à memória com isso o livro do profeta Malaquias, que diz: eis que então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Quero fazer uma ponte entre o texto de Oséias e o livro do Apocalipse. Desde o primeiro capítulo do Apocalipse, apresenta um Deus que, até certo ponto, ele está indignado com a igreja. E olha o que eu quero observar aqui agora. Deus não está indignado com o povo. Deus não está indignado com os homens. Deus não está indignado com o mundo. Deus está indignado com a igreja. Deus está triste com a igreja. A igreja abandonou o caminho. A igreja deixou o Senhor. A indignação do livro do Apocalipse não é contra o mundo. Primeira observação que deve ser feita aqui agora. Deus não está triste pelo fato dele ter oferecido o seu favor para o mundo. O mundo rejeitou. O mundo virou as costas para Deus. Agora, pelo menos a igreja, a minha pergunta é, nesse dia de hoje, onde é que está a igreja? A igreja que agora está dentro de casa, cadê a igreja? O texto fala a respeito de uma santa indignação. Leia as cartas do Apocalipse para você ver. Leia todas aquelas cartas do Apocalipse que estão sendo endereçadas, direcionadas ao anjo da igreja e consequentemente à igreja. Você vê um Deus indignado, você vê um Deus que, apesar dele dizer,
eu tenho visto a tua obra, eu tenho visto o teu esforço, eu sei que você mesmo tendo pouca força, você tem pelejado, eu sei disso, eu sei do seu esforço, eu sei do seu trabalho, eu sei. Você vai observar em quase que todas elas, 99% delas, apenas uma não, todas elas, Deus diz assim: porém eu tenho contra vós, igreja. Você lê o texto, Deus falando em relação à igreja, mas você vê sempre no final dizendo porém. Porém, este porém nos fala muito. Este porém é como um grito de Deus na alma do pastor da igreja, na alma do povo de Deus. Porém eu tenho contra vós, não é a favor de vós. Tenho contra vós. E é esse contra vós, você vai ver gente adorando outros deuses, você vai ver pessoas se dobrando diante dos imperadores, você vai ver pessoas que dizem amar a Deus e não amam a Deus coisa nenhuma. Você vê Deus falando a respeito da sua igreja, como a tua igreja, a igreja do Senhor, abandonou o primeiro amor. E aí o texto do Apocalipse, em dado momento, o texto diz assim: eu virei contra vós. Deus dizendo: por causa disso, disso e disso, então eu me virei contra vocês, eu irei contra vocês para resolver essa situação. No capítulo de número 3, 4, você vai observando como Deus vai lidando com as pessoas, capítulo 5 e 6. Mas observe o termo: tenho contra vós. Eu não tenho a favor de vós, eu tenho contra vós. No capítulo de número 6 e versículo de número 4, fala de guerras, de tribulações. Veja o capítulo 6, 7 e 8. Por causa da desobediência, por causa da iniquidade. A gente já ouviu falar sobre isso, sobre iniquidade. Iniquidade é o pecado acostumado. É a gente se acostumar com aquilo que Deus não se acostuma. É a gente rir daquilo que Deus não ri. É a gente se divertir com aquilo que Deus não se diverte. É a gente se agradar com aquilo que Deus abomina. É a gente curtir, dar joinha naquilo que entristece o coração de Deus. Mas Deus diz assim: eu amei Israel, eu cuidei de Israel. Tudo que Israel precisava eu dei para Israel. Eu cuidei de Israel como um menino, como uma mãe apaixonada pelo filho recém-nascido. Assim era eu em relação a Israel. Você vai lendo o texto do livro do Apocalipse, e o texto fala a respeito de estrelas que desabam do céu, que caem do céu na direção da terra. Você lê o livro do Apocalipse e você vê o Cordeiro. A maioria de nós sabemos quem é o Cordeiro nas Escrituras Sagradas. A Bíblia fala no livro do Apocalipse, no capítulo de número 6, versículo 16, 15, 16, por ali, fala a respeito da ira do Cordeiro. A respeito da ira do Cordeiro. Irmãos, isso deve soar para a gente como um som de muitas águas, como um som de um trovão, de um terremoto no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser. Mas eu quero fazer uma observação aqui neste dia de hoje, para a minha vida e para a tua vida. Eu quero fazer uma observação a respeito do capítulo de número 7, desse anjo que tinha um sinete na mão. Mesmo o povo agindo como estava agindo, Deus enviou um anjo para marcar o teu povo. Um anjo com um sinete na mão. E esta é a boa notícia que ainda tem para a igreja dos dias de hoje. A boa notícia é a seguinte: em meio a tanta pandemia, em meio a tanta desgraça, em meio a tanta falência do corpo de Cristo, em meio a tanta falência do povo evangélico, em meio a tanta falência do primeiro amor que desabou, porque a igreja hoje, de fato, a grande maioria dela só pensa em dinheiro mesmo, só pensa em poder mesmo, e isso a gente não pode negar. A gente, como igreja, a gente deve admitir isso. A maioria das igrejas são igrejas para dinheiro,
para obter sucesso. Isso é fato. É impossível negar isso. Mas a Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. Deus conhece o seu povo, e o seu povo que foi marcado pelo sinete de Deus. Por isso eu quero trazer uma boa notícia para você hoje à noite, hoje neste lugar. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo. Isso aqui é para quem é igreja. Isso aqui soa como um grito de esperança para quem é igreja. Isso aqui soa como um grito de aleluia para quem é igreja. Mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a toda essa dificuldade que a gente está vivenciando hoje, essa coisa horrível que está acontecendo hoje, em meio a toda essa gritaria, essa agonia, no meio de todo esse caos, você saber que foi marcado pelo sinete de Deus, você saber, você ter uma consciência de que você foi marcado pelo sinete de Deus, e isso não é uma falsa sensação. Eu quero destacar isso aqui. Eu quero abrir um parênteses aqui. Tem muita gente com falsa sensação, achando que foi marcado pelo sinete de Deus e não foi, porque não tem vida com Deus, não tem vida de oração, não tem compromisso com absolutamente nada que é sagrado. Agora, como é bom saber, não por uma falsa sensação, mas pelo Espírito de Deus que testifica dentro do nosso espírito, que nós somos marcados pelo Senhor. Mesmo em meio a esta pandemia, mesmo em meio, vivendo no meio de bicho, no meio dessa praga, dessa peste, você ter consciência que o viver é Cristo e morrer é ganho. E que aquele que está na chuva, ele está na chuva é para se molhar. Os nossos irmãos do passado viveram no meio de um temporal e eles se entregaram diante do temporal. Eles estavam na chuva para se molhar e eles morreram, comidos por leões, foram sepultados vivos, muitos foram degolados, muitos foram destruídos, transpassados pela espada, pelas flechas, e gritando: bendito seja o nome santo do Senhor. No meio dessa pandemia, desse caos que nós estamos vivendo hoje, é muito bom ter uma consciência que me diz que nós somos apontados pelo próprio Deus para participar da vida eterna. Somos participantes da vida eterna. Com cordas de amor Deus nos atraiu. Com cordas de amor Deus nos trouxe a sua presença. Deus nos trouxe diante do seu altar. Com cordas de amor, é o que diz o texto sagrado. Com cordas de amor. Queridos, falar de vida eterna em meio a todo esse barulho de morte é algo que arranca cada um de nós de dentro de um poço profundo. Falar de vida eterna em meio a todo esse grito, a todo esse barulho, a todo esse medo que está cercando a maioria de nós, porque a maioria de nós não fazemos ideia do que está acontecendo, e falar de vida eterna agora é algo que tira-nos de dentro de um poço, nos tira a cabeça de dentro da água, nos tira o nosso rosto de dentro de uma privada. Porque o que tem de gente sufocado pela má notícia, e falar de vida eterna hoje nos traz para uma realidade, que o fato da gente seguir a Jesus não nos pouparia isso jamais. Jesus nos prometeu isso, que seria uma promessa categórica, que para todos que seguissem Ele, nós estaríamos definitivamente livres de qualquer caos e de qualquer dificuldade. Inclusive o texto diz que ainda que eu ande por vale de sombras e de morte, livro dos Salmos. Falar de vida eterna agora, essa notícia, no meio do caos, mesmo vivendo no meio do caos, essa notícia, ela é de tamanha esperança para a igreja. Você foi marcado pelo sinete de Deus. É nessas horas que
é revelado a todos nós, inclusive até mesmo aos ateus de plantão, o quanto o ser humano não é nada sem a presença de Deus. É neste momento agora que nós, não só a igreja, não só os cristãos, mas até mesmo aquele que não crê em Deus, a este é mostrado para ele que o seu dinheiro não vale de nada, os seus bens não valem de nada, que a cura para a humanidade se encontra numa pessoa. É esta a revelação do Espírito Santo para a igreja, a cura. A revelação é essa, a salvação para a humanidade se encontra numa pessoa, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No meio desse caos eu tenho uma boa notícia para você, você que é igreja. Não estou falando para você que participa de uma igreja, de uma instituição religiosa, não, você que faz parte de um CNPJ, que tem uma carteirinha de igreja. Deixa eu ler um poema para você, um texto de um poema para você, pelo menos uma parte dele. O poema diz assim, olha: não o que, mas em quem eu creio. E isso nas horas mais negras de necessidade. Isso envolve um consolo como nenhum outro credo pode nos oferecer. Nenhum. Não no que, mas em que eu confio. Nada. Senão o arrependimento poderá nos absolver. Nada. Embora os pecados sejam horríveis, tão abertos são os braços de Deus para a humanidade, com uma bondade infinita, que a todos quantos a Ele se voltam, o mesmo os responde. Em outras palavras, não importa o tamanho do pecado, talvez o pecado da humanidade, e o pecado da humanidade é horrível, tem deixado a desejar demais. Ainda assim, nós vemos um Deus dizendo: Israel, volta para mim. Israel, eu te amei, eu cuidei de você, eu te carreguei no colo. Esse texto que a gente leu do livro de Oséias é como um salto de esperança, é como vida que salta da sepultura. Esse texto que a gente acabou de ler é vida sendo soprada na direção de toda a humanidade. É como uma luz, não no fim do túnel, mas é uma luz presente na vida de cada um de nós agora. Eu quero dar um conselho para você que afastou-se do caminho do Senhor. Não é o teu dinheiro, não é a tua fama, não é os teus sonhos, os teus negócios. A tua salvação, a cura para a tua alma, para o teu ser, se encontra numa pessoa, e você sabe quem é essa pessoa. E hoje, esse convite soa como esperança no meio do caos para a minha vida e para a tua vida. E que convite é esse? É o convite da boa notícia de que a igreja foi marcada pelo sinete de Deus. Mesmo no dia da tribulação, mesmo no dia do caos, ou mesmo no dia da grande tribulação, você foi chamado, você foi marcado, você, igreja. E eu quero destacar isso aqui: não é você que participa de um ambiente religioso, eu estou falando de você, igreja, você que ama Jesus. Jesus falando sobre tais coisas, ele disse: olha, muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos. Poucos são os que dão conta de que estavam com toda a oportunidade, que estão tendo toda a oportunidade do mundo nas suas próprias mãos. Muitos são convidados, mas poucos se dão conta de que diante dos teus olhos há uma oportunidade enorme para sair da vida que está vivendo.
para abandonar as drogas, para abandonar o vício, para abandonar a prostituição, abandonar os ídolos, a idolatria, o mundanismo, para abandonar os seus próprios apetites, os seus próprios desejos. Muitos preferiram viver para si mesmo. Muitos preferiram andar do seu jeito, caminhar com as suas próprias pernas, vivendo da sua própria maneira, fugindo do Criador. Fugindo do Criador e dando ouvido à criatura. Eu quero dar um conselho para você nessa noite, neste dia de hoje, nesse momento que você está me ouvindo. Aproveite a oportunidade, porque o mesmo Deus que te chama, o mesmo Deus que diz: eu te criei, eu te chamei, eu te gerei, foi eu quem te dei vida, é o mesmo Deus que vai chegar diante de você um dia e vai chamar você de volta para casa. Ele vai dizer: chegou o seu dia. E como é que você vai se apresentar diante dele? Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você que vive dentro da igreja, cheio de problema, brigando com todo mundo, dividindo os grupos, dividindo as pessoas, se afastando dos outros, sabe, observando a vida alheia, observando, fazendo comentário com a vida dos outros. Eu quero te dar um conselho: para agora com isso, ou sai da igreja. Ou você para agora com isso, para de ficar criticando a vida dos outros, entrando na internet para dar opinião de negócio que você nem sabe, e criticando o seu próprio povo dentro da igreja que você congrega. Para com isso hoje, abandona tudo isso. Jesus Cristo vai voltar e vai pedir conta, e essas coisas não tem nada a ver com o ser humano, diretamente falando, tem a ver com você e Deus. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo no livro do profeta, no livro do Apocalipse, no livro do profeta João, e diz que ele marcou o seu povo. Eu quero fazer algumas observações aqui agora. Primeiro, que eu gostaria que você guardasse no teu coração: no meio desse cais, no meio desse caos, no meio dessa dificuldade que a gente está vivendo hoje, existe uma boa notícia. Deus conhece os que são seus. Deus não vai confundir ninguém. Deus conhece o seu povo. E o seu povo não são aqueles que estão dentro de uma igreja. O seu povo são aqueles que estão dentro do coração de Deus. O passo, a decisão de ir para uma igreja, buscar a Deus numa igreja, já é uma boa atitude, é um bom começo. Mas se não tiver mudança, termina em nada. Eu quero fazer uma pausa aqui para fazer uma observação. O texto de Oséias nos apresenta um Deus maravilhoso, um Deus que ama, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que cuida da sua igreja, um Deus que cuida da sua criatura, da sua criação, que tudo para Ele é muito importante, foi Ele quem criou. É bom, é muito bom o que Ele fez. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a Bíblia nos apresenta um Jesus maravilhoso, um Jesus que cura, um Jesus que chama todos que estão cansados e oprimidos para ir na direção dele, para seguir o caminho, os caminhos dele, os passos dele. Um Jesus que cura, um Jesus que salva. Porém, esse mesmo Jesus, ele olhou para uma figueira e amaldiçoou aquela figueira. E aquela figueira representa uma cultura. Aquela figueira representa um pensamento, uma decisão. Aquela figueira representa escolhas que foram feitas, mesmo diante de uma oportunidade maravilhosa diante dos olhos deles. Eu quero fazer outra observação aqui. Na Bíblia Sagrada, o termo amor está profundamente atrelado ao termo justiça. Sim. Amor e justiça andam juntos.
O mesmo Jesus que disse assim: olha, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. A mesma Bíblia que fala desse Jesus, também fala em João capítulo de número 1, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, eu vim para carregar vocês no colo, como meu pai sempre carregou. Eu vim para dar mais uma oportunidade para vocês. Mas é preciso aceitar essa vida abundante. É preciso aceitar essa vida abundante. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, no 1 de João, capítulo de número 2, que quem rejeita o Filho, também rejeita o Pai que o enviou. Quem aceita o Filho, quem tem o Filho, tem o Pai. Quem tem o Pai, tem o Filho. Agora, quem rejeita o Filho, também rejeita o Pai. Quando você lê o capítulo de número 9 do livro do Apocalipse, versículo de número 34, 35 em diante, fala de gafanhotos que deveriam ferir a humanidade. Porém, eles estavam proibidos de ferir aqueles que tinham a marca do sinete de Deus nas suas vidas. Aqueles que foram marcados por Deus. Aí alguém pergunta assim, mas qual é o motivo desse juízo sobre a terra? Esse motivo, qual é o motivo desse juízo, essa peste, esta praga? Qual é o motivo disso? Alguém pergunta. Os motivos pelos quais houve juízo sobre a terra, o capítulo de 11 do livro do Apocalipse diz: primeiro, havia adoração aos demônios, havia adoração a outros ídolos, havia crimes sendo cometidos por debaixo do pano, inclusive por aqueles que diziam fazer parte da igreja. Havia contendas, havia brigas, inclusive por aqueles que faziam parte, diziam fazer parte da igreja. Havia mentiras, mentiras dentro da igreja. Havia imoralidade sexual. Fala sério, se não é o que está acontecendo no dia de hoje. Aliás, faz tempo, é que a gente não viu. Imoralidade sexual, calúnia, defamação, havia roubo. Leia o capítulo de número 11 do livro do Apocalipse. Havia feitiçaria. Feitiçaria, não lá no mundo apenas, mas dentro da igreja. Feitiçaria, isso é inaceitável. Você acha que Deus ficaria satisfeito com um cenário desse? Você acha mesmo que Deus ficaria todo felizinho com um cenário horrível desse? Uma igreja mentirosa, uma igreja gananciosa, uma igreja que está cometendo crimes de morte. E não é morte de pegar uma arma e dar tiro na cara dos outros e de roubar no meio das ruas. É morte espiritual, é morte da consciência, é cenário de assassinato do ser humano, da pessoa, da criação que Deus promoveu, que Deus criou, da criatura de Deus. Morte dos filhos, ou daqueles que estão no caminho, na direção, buscando a salvação. Crimes de feitiçaria, gente sendo enganada por aqueles que ocupam o púlpito da igreja. Feitiçaria. E isso, é claro, envolve a inveja, a mentira, o orgulho, a ganância, a calúnia, tudo. Você acha que Deus, primeiro, ou Ele permitiria alguma coisa acontecer para resolver, para dar um choque, ou Ele permite, ou Ele mesmo promove? Existem duas hipóteses, e eu não quero detalhar isso, eu não quero entrar sobre isso, falar sobre isso. Mas eu me lembro da frase que Jesus disse,
quando ele estava discursando diante de Israel. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, oh Jerusalém. A mesma frase, do mesmo jeito, porém de uma outra maneira. A direção é a mesma. Jesus está repetindo as palavras de Deus, do Pai, lá no livro de Oséias, quando ele disse assim: eu quis carregar você no colo, Jerusalém. Quantas das vezes eu tentei guardar você debaixo das minhas asas, né? Uma figura de linguagem, como uma galinha junto aos seus pintinhos. Eu quis cuidar de vocês, eu quis proteger vocês. Mas o que vocês preferiram? Vocês preferiram andar do seu jeito. E aí veio o gavião e levou o pintinho embora. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que a ti são enviados. Quantas das vezes eu quis te ajuntar como um pai, como uma galinha junto aos seus pintainhos, e vocês me recusaram. Vocês recusaram serem carregados no colo. Vocês recusaram, vocês preferiram andar do seu jeito. Então nós temos dois cenários aqui hoje. Nós temos o cenário de Deus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, Israel, eu te guardei, eu te protegi. Você não está entendendo nada do que está acontecendo hoje. Talvez não seja nem mesmo para entender. Talvez você precise apenas de confiar. Talvez você precise apenas de se lançar, de se abandonar diante dos braços do Senhor. Mesmo não entendendo nada, mesmo não sabendo o que está acontecendo, o que Deus quer, talvez, de nós não é nem que entendamos, porque tem um monte de gente arrazoando um monte de coisa, e dizendo: é Deus, não é Deus, é isso, é aquilo. Eu quero dizer para você: creia no poder de Deus, se entregue ao Senhor, entregue a tua vida ao Senhor, entregue os teus caminhos ao Senhor, coloque a tua vida diante do Senhor, entregue a tua alma diante desse Deus, entrega tudo para Ele. Você que é a igreja, lembre-se, você que é a igreja, você que não vive do seu jeito, da sua maneira, você que não guarda mágoa, você que está livre, você que não tem dificuldade de perdoar, e se tem, está lutando para isso, para abrir mão disso, para viver uma tua vida livre diante do Senhor, em paz diante de Deus. Você que é a igreja, lembre-se, no meio desse caos, Deus, Ele tem te marcado. Você foi marcado pelo sinete de Deus. Eu posso dizer isso com muita clareza. A igreja de Deus, a Bíblia diz que Ele conhece os que são seus. E eu quero terminar dizendo, mais uma vez, você que está longe dos caminhos do Senhor, volte depressa. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Viu? Deixa o teu orgulho de lado. Deixa o teu orgulho de lado. Cuidado com as redes sociais, cuidado com as suas amizades, cuidado. Igreja, deixa eu falar com você agora. Igreja, cuidado com as redes sociais. Igreja, não dificulte o trabalho de Deus na tua vida. Cuidado com as redes sociais, cuidado com a televisão, cuidado com alguns canais de televisão. Cuidado com os maus conselhos, cuidado em confiar em si mesmo. Volte-se para o Senhor, igreja, enquanto é tempo. Porque a indignação não é contra o povo lá fora, a indignação não é contra o mundo, a indignação é contra o próprio povo, que diz ser de Deus, não contra o povo que é de Deus, porque Deus conhece os seus, Deus conhece a sua igreja, Ele sabe quem é o povo dele de verdade, quem ama Ele de verdade, e aqueles a quem Ele ama, e aqueles que amam a Deus de verdade, Deus não está indignado com o seu povo, não, Deus não está indignado com o seu povo, não. Deus está indignado com aquele que está defamando, que está fazendo a gente passar vergonha, que está fazendo a igreja passar vergonha. E as pessoas estão dizendo: o problema é meu. Não é problema seu. Não é problema seu, é problema nosso. Nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos a igreja do Senhor. Eu quero dizer para você que tem perdido alguém durante esses dias. Talvez você que está me ouvindo, que perdeu um ente querido da sua família. Eu quero te dizer, querido, fica firme. Lá na frente você vai entender o que aconteceu. Hoje você não está entendendo nada, mas o Senhor não se esqueceu de você. Você que perdeu o seu marido, você que perdeu a sua esposa, talvez não agora, nessa época de pandemia,
Mas antes disso, você perdeu o seu filho, você perdeu uma filha sua, talvez você perdeu alguém da sua família. Fica firme no Senhor. Aquilo que você não entende hoje, amanhã você vai entender. Deus te abençoe, que Deus te dê força, que Deus te dê graça. Igreja do Senhor, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar às primeiras obras. Quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente vê anciões, anjos, milhares deles se dobrando diante de Deus de joelhos e colocando o rosto no chão e dizendo: Santo, 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 Santo. Volte depressa enquanto é tempo. E eu estou dizendo não para quem está lá fora apenas, eu estou dizendo para você, igreja. Eu estou dizendo para você que frequenta a igreja: volta depressa ao primeiro amor, às primeiras obras. Viu? Volta depressa. No meio desse caos, igreja do Senhor, confie, creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Fica firme no caminho do Senhor, Deus te sustentará. Fica firme no caminho do Senhor. Você que neste momento está passando por dificuldade financeira, não tome atitude precipitada. Espera. Não decida nada hoje, agora. Espera. Tudo tem o seu tempo. Se Deus te estabeleceu como igreja, Ele vai cuidar de você como igreja. Ele te ama. Ele sabe o que tem lá na frente para você. Então espera, aguarda. Tudo tem o seu tempo. Na hora certa, tudo se esclarecerá. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. A minha oração é que o nome do Senhor seja glorificado nas suas decisões, nas suas atitudes, nos conteúdos do teu coração. Fica firme com o Senhor. Eu quero fazer uma oração. Bendito Deus e Pai, eu apresento este lar, esta família, esta casa. Eu apresento a vida do teu filho e da tua filha. Eu sei que o teu povo, Senhor, Senhor, o conhece. Senhor, sustenta os teus filhos, que neste tempo de caos, neste tempo de dificuldade, cada um dos meus irmãozinhos, cada uma das minhas irmãzinhas, cada um dos teus filhos, que o Senhor os ama, que o Senhor criou eles desde criança, desde bebezinho, que o Senhor carregou eles no colo e trouxe eles até aqui, e o Senhor não irá os abandonar no meio dessa dificuldade, de forma nenhuma. A tua palavra diz: porventura, se um filho pedir pão, o pai dá uma pedra? Se o filho pedir um peixe, o pai dá uma cobra, uma serpente, uma naja para ele? Não, de jeito nenhum. Se nós que somos homens não fazemos isso de jeito nenhum, de forma nenhuma, quanto mais o nosso Pai Celestial. O Senhor disse: lança toda a tua ansiedade diante do Senhor, porque Ele, o Senhor, tem cuidado de vós. O Senhor disse: olhe para as aves do céu, olhe para o lírio do campo. Ele não semeia, ele não cega, não ajunta em celeiro, porém o vosso Pai Celestial, Pai, cuida da tua igreja, cuida dos teus filhos, aqueles que foram marcados pelo sinete de Deus. Cuida da tua igreja, protege a consciência de cada um, protege a vida de cada um, protege da maneira que o Senhor quiser proteger. Nós estamos aqui, Pai, diante da tua presença, diante do teu altar, te agradecendo, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Obrigado por tudo. Eu peço a tua bênção sobre a tua igreja, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe.